Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, trouxe aqui um assunto que eu acho muito interessante, que são 7 coisas que afetam a nossa vibração, certo? Então, a primeira delas é, logicamente, nosso pensamento. Se o nosso pensamento é positivo, a nossa vibração ela se eleva. Se nosso pensamento é negativo, pessimista, nossa vibração ela se adensa, né? Ela fica mais pesada, mais baixa. Pensamento é onde você cria. E então, tudo aquilo que você pensa, inevitavelmente acaba muitas vezes virando algumas ações, algumas atitudes, certo? Então, muito do que a gente faz é lógico que é reflexo do que a gente pensa, entendeu? Então, quando a gente cultiva muitos pensamentos positivos, pensamentos de alegria, de paz, pensamento de estar feliz no lugar em que a gente se encontra, com aquilo que a gente faz, com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente emite esse tipo de pensamento, certo? Quando a gente agradece pelas coisas que acontecem com a gente, quando a gente realmente procura cultivar esses pensamentos positivos, então a nossa vibração, ela aumenta, né? A gente fica mais fortalecido energeticamente. E quando a gente tem pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos tristes, certo? Então a gente adensa a nossa vibração e lógico que ela vai diminuindo, certo? E isso vai fragilizando o nosso campo energético. Então o pensamento é tudo, gente, é onde começa tudo na nossa vida. Então por isso que é muito importante a gente sempre manter o pensamento positivo. É claro que a gente não vai conseguir o tempo inteiro, mas a gente se esforçar para o máximo de tempo possível, a gente emitir coisas boas para nós e para as outras pessoas também. Segundo item que afeta a nossa vibração, são as nossas companhias, as nossas amizades, as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, porque muitas vezes, sabe aquela frasezinha que nossos pais diziam, nossos avós, te junta com o bom que tu serás melhor do que ele, te juntas com o ruim que tu serás pior do que ele. Então isso é muito verdade em termos de energia. Se você se junta com pessoas que vibram uma vibe super positiva, que são otimistas, pessoas que são gratas pela vida que têm, pessoas que trabalham em prol de si e em prol do próximo, pessoas que contam experiências bacanas, pessoas que têm objetivos claros na vida, que têm objetivos úteis e interessantes, pessoas estudiosas. Então é lógico que se você se aproximar dessas pessoas, você automaticamente você vai se tornando parecido com elas. E quando você se junta com pessoas pessimistas, pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros, pessoas que só veem defeito nas outras pessoas, que adoram falar mal nas costas, que são falsas, que são invejosas, então lógico que essas companhias elas vão afetar a sua energia, porque mesmo que você não seja igual a essas pessoas negativas, mas o fato de você andar com elas, querendo ou não, elas acabam prejudicando o nosso campo energético. É lógico que se você mantiver uma postura sempre positiva e de bem com a vida, isso vai te atingir muito pouco ou quase nada. Mas se você der ressonância, por um instante que seja, a esse tipo de amizade, a esse tipo de vibração, você vai acabar também sofrendo do ponto de vista energético. Então, cuidado com as amizades, certo? Cuidado com as pessoas, porque querendo ou não, a gente, ser humano, nós temos uma coisa assim, que a gente gosta de parecer com as outras pessoas, né? De estar ali, né, na cultura do rebanho, certo? Então, a gente vai procurar as pessoas que são parecidas com a gente. Então, muito cuidado com as companhias que você tem, porque tem pessoas que chegam, que você tá numa vibe super boa, mas ela chega contando uma tragédia, ela chega contando uma tristeza, ela chega contando que nada dá certo. Então, essa pessoa, ela emite energias que podem vir de encontro à sua vibração e pode acabar afetando. Então, não fique muito tempo perto de pessoas que vibram baixo, que vibram na energia da inveja, da falsidade, de falar mal dos outros, sabe? De fazer complô para prejudicar as outras pessoas. Fuja desse tipo de gente. Terceira coisa que afeta a nossa vibração, música. Sim, você pode perceber que tem músicas que nos agitam e tem músicas que nos acalmam, né? E os estudiosos já comprovaram, né, que
quando a gente escuta músicas legais, músicas interessantes, né? Que tem uma melodia legal, que tem uma letra super interessante, então logicamente que a nossa vibração vai mudando. Então tal que músicas clássicas, por exemplo, elas já foram pesquisadas e que comprovam, né, que essas músicas clássicas, elas alteram energeticamente as coisas ao redor, inclusive a molécula da água. Então, se uma música dessa é capaz de mudar a molécula da água, imagina o seu pensamento, imagina a sua energia. Essas músicas mais agitadas, essas músicas que tem uma letra um pouco mais pesada, ou que tem uma batida, às vezes, um pouco mais pesada, né? Então, elas alteram, não estou dizendo que altera para ruim, mas estou dizendo que elas alteram, que elas afetam a nossa vibração também, ou nos deixam mais calmos, ou nos deixam mais agitados. A quarta coisa que afeta a nossa vibração são as coisas que a gente assiste. Então, sim, se você assiste violência, se você assiste muita pornografia, se você assiste muita notícia de morte, notícias de doenças, essas notícias ruins, elas acabam chegando até você em forma de energia e elas vão alterar a sua energia sim, né? O seu campo vibratório. Quanto mais você assiste, né? Então cuidado com esses jornais que só contam notícia ruim, notícias de morte, notícias de doença. Então, assim, esse tipo de programação, ela afeta o nosso cérebro, certo? E aí, do ponto de vista físico, certo? Mas do ponto de vista energético, faz com que a nossa vibração, ela vá descendo, ela vá ficando mais densa. Ao contrário de bons filmes, filmes alegres, filmes que tenham uma mensagem interessante, filmes que não sejam violentos, certo? Esses filmes, eles deixam a gente, né, com uma vibe um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Então, tá que aqui em casa, a gente tem esse costume, né, por conta da gente ter uma criança de 4 anos com a gente. Então, o que é que a gente faz quando à noite? A gente evita assistir filmes violentos, filmes policiais, filmes de assassinato, essas coisas, justamente porque também antes de dormir é bom a gente assistir coisas leves, coisas engraçadas, para que a gente possa dormir de forma mais tranquila, com a energia um pouco mais calma. Então aqui durante a noite a gente costuma assistir animações infantis, realmente, ou então filmes que sejam mais calmos, mais românticos, mais tranquilos, né, mais engraçados, exatamente porque isso vai afetar como a gente vai dormir depois. Então, principalmente à noite, antes de dormir, evite conteúdos, né, de morte, de assassinato, de tragédias, certo? E procure assistir coisas mais leves, né? Coisas mais tranquilas, documentários, filmes que sejam engraçados, de comédia, filmes românticos também. Tal. Então, evite, justamente porque antes de dormir, né? Então a gente está se preparando para a gente ter o nosso descanso físico e a gente sair fora do corpo. E muitas das imagens que a gente assiste, elas ficam projetadas em nosso cérebro depois. Então, por isso que cuidado com aquilo que você assiste, porque pode elevar a sua vibração ou pode também baixá-la. Quinta coisa que afeta nossa vibração são os ambientes que a gente frequenta. Então, sim, você já sentiu aquela sensação de você entra num determinado lugar e que você sente uma vibe estranha, que você sente uma energia estranha? Pois é, ao mesmo tempo que você já entrou em locais em que a energia é boa, é bacana, você se sente bem, pois é, esses ambientes, eles também têm a sua energia própria e que quando a gente entra em contato, elas podem sim influenciar a nossa energia vibratória para aumentar ou para diminuir. Então, tal que, por exemplo, casas muito velhas, casas muito antigas, ou casas que passam, por exemplo, muito tempo fechadas, elas têm uma energia um tanto quanto diferente, né? Elas têm uma energia um pouco mais densa. E geralmente existem outros locais também, por exemplo, o hospital tem uma vibração mais densa, né? Até por conta de, geralmente, são as pessoas que estão precisando de saúde, né? E então as pessoas que frequentam hospitais, elas realmente têm que estar vigilantes vibratoriamente para que elas não sofram, né, tanto desgaste assim. Mas se você conversar com a maioria das pessoas que trabalham em hospitais, elas se sentem sim afetadas pelo ambiente, entendeu? Ambiente de trabalho também, onde rola muita fofoca, muito disse-me-disse, uma vibração de como as pessoas ficam vibrando para o fracasso de outras pessoas, também é um tipo de ambiente que é tóxico,
certo? Então, cuidado, né? Sempre com esses ambientes, procure o máximo possível ter digamos, seu escudo, sua própria proteção energética. E como é que eu tenho essa proteção energética? Né? Pensando coisas boas, emitindo coisas boas para as pessoas, porque aí você pode até sentir o impacto energético, mas esse impacto ele não vai durar muito tempo, porque você vai procurar estar sempre com a sua vibração lá em cima. A sexta coisa que afeta a nossa vibração é aquilo que a gente fala. Então, por isso que isso também tem muito a ver com a questão do nosso pensamento, que a maioria das coisas que a gente pensa, a gente acaba falando. Então, se você pensa coisas positivas, é grato pela vida que tem, procura respeitar o próximo, se você faz trabalhos que lhe ocupem a mente, se você usa o seu lado criativo, você não tem tempo para falar mal das outras pessoas, você não tem tempo para estar prestando atenção na vida das pessoas, porque você já é tão preenchida da sua vida que isso é suficiente, certo? Então, cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala, vira energia, né? Então, muitas vezes quando você fala muito sobre tragédia, se você fala só notícia ruim, sabe aquela pessoa que é o correio da má notícia? Pois é, essa pessoa ela tem a vibração baixa, porque ela só pensa isso. Se ela pensa isso, então ela acaba falando. Então, muito cuidado, preste atenção a essas pessoas que vivem muito falando de tragédias, pessoas que nunca veem o lado positivo das coisas, pessoas que estão sempre falando mal de outras pessoas. Então, essas pessoas, elas têm uma vibração energética baixa. Então, para que você não sofra impacto energético dessas pessoas, você tem que manter sua vibração, ou o oposto, positiva, com sentimentos de gratidão, usando sempre o seu lado criativo, a sua energia criativa para você fazer o que você gosta, para você se ocupar com coisas boas, com boas leituras, com bons filmes, com boas músicas, justamente para que você não se contamine por essa vibe negativa. Cuidado com aquilo que você fala. Tudo que a gente fala, gente, é o verbo divino, a gente representa o verbo divino quando a gente fala. E se a gente fala coisas ruins, então significa que nossos pensamentos também são ruins, portanto, nossa vibração, ela acaba ficando baixa, certo? E por último, o que afeta a nossa vibração é o sentimento de gratidão. Você ser grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Que por mais defeitos que você tenha, por mais coisas que você muitas vezes queria que na sua vida fosse diferente, mas o fato de você ser feliz do jeito que você procurando melhorar sempre, você utilizando sua energia criativa para fazer coisas boas, você utilizando seus pensamentos, seu verbo, sabe, para fazer coisas úteis, ok? Então você acaba tendo a sua vibração elevada. Quando você é grato por aquilo que você tem, por aquilo inclusive que você não tem, quando você é grato pela sua saúde, pela sua família, pela casa que você tem, pelo emprego que você tem, pelo corpo físico que você tem. Então assim, eu sei que nem tudo é do jeito que a gente gostaria, mas quando a gente é grato por aquilo que a gente tem, porque se nós soubéssemos o tanto de coisa que Deus faz pela gente o tempo todo, o tempo inteiro, a gente agradeceria muito mais do que reclamaria. A nossa vida ela é incrível, apesar das dificuldades, e dificuldades fazem parte da vida. Não tem, todo mundo passa por dificuldades. Mas quando a gente enxerga essas dificuldades de uma forma positiva, de uma forma de crescimento, de amadurecimento, sabe aquela história de fazer de um limão uma limonada? Então é mais ou menos isso, realmente transformar aquilo que pode ser um tanto quanto chato em coisas boas. E tem gente que está fazendo isso, inclusive nessa pandemia, tem gente que faz isso a vida inteira. Então tenha sentimentos de gratidão pela pessoa que você é, pela vida, pelo sopro divino que existe dentro de você. Em um momento incrível do universo e do tempo e do espaço, Deus fez você exclusivamente para brilhar, tá bom? Esse era meu recado e até o próximo vídeo. Beijo!